Oi pessoal, meu nome é Jussiele, eu sou psicóloga e depois de alguns meses com o projeto do Como Faz Ponto Psi parado, eu criei vergonha na cara e vou começar os vídeos então. Pensei em começar com esse jogo aqui, que é o jogo Estude Certo, da terapia criativa, porque nós estamos em um período de quarentena, tem muita gente em casa, adultos, crianças, adolescentes, enfim, e a gente também usa esse período para estudar, a gente pode aproveitar esse período para os estudos. Então, além dele ser ele é um jogo para profissionais de psicologia, para psicopedagogos utilizarem com os pacientes para ajudar a organizar ambiente, para a criança ou para o adolescente poder estudar melhor, ter um desempenho melhor com os estudos. Mas eu também já usei ele para me organizar, porque ele traz bastante informação que eu não sabia e que eu uso como técnica para poder me organizar para estudar. Então, às vezes, mesmo não estando com o paciente, eu retomo ele para poder organizar algumas questões para eu estudar e ter uma qualidade melhor no meu estudo. Ele vem com uma folhinha de instruções, que é bem curta, bem rapidinho, fácil de entender. Eu sublinhei as coisas que eu achava mais importantes, né? E vem também com outras duas folhinhas que aí a gente vai, como profissional, tirar uma cópia para cada paciente conforme a gente for usando. Então, essas folhinhas, a primeira folha, então, ela vai ser o roteiro de estudo, e aí ela vai ter aqui a categoria, o que fazer e o resultado. Nessa parte da categoria, a gente vai pegar as cartinhas e vai colocar ali, anotar, por exemplo, ambiente, o que a pessoa tem que fazer em seguida e quais os resultados ela vai obter. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, ela tem uma ordem para ser usada, mas não necessariamente precisa usar na ordem certa. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a cartinha aqui do ambiente, que são as primeiras cartas para a gente trabalhar. E aí ela vai trazer informações para a gente trabalhar com a criança ou com o adolescente. Então, por exemplo, não esqueça de tirar os eletrônicos de perto, eles atrapalham muito a concentração. Então, organizar com a criança ou com o adolescente, ou com a pessoa, enfim, que ela possa desligar a TV, desligar o celular para poder ter uma concentração melhor. Outra coisa que eu acho bem legal também dessas cartinhas. Se tiver outras pessoas perto, peça que colaborem, façam silêncio e não interrompam. Porque geralmente quando a gente está estudando e está seguindo uma linha de raciocínio, se alguém fala contigo, corta o raciocínio e depois fica difícil de voltar. Comigo é assim pelo menos. Mais uma então. Coloque no seu quarto ou no seu ambiente de estudo um caderno para que você possa fazer anotações. Então, teve uma ideia, uma coisa que eu acho importante lembrar, anota, porque daí tu pode voltar ao teu processo de estudo sem ficar ansioso pensando nas coisas que tu não pode esquecer. Qual será o tempo dedicado para o estudo? Definir antes, vou estudar meia hora, vou estudar 40 minutos. Preparação, então, já foi ao banheiro, já bebeu água? Preparar-se evita movimento desnecessário, porque senão a gente senta para estudar e fica, preciso ir no banheiro, vai no banheiro, volta. Tô com sede. E aí a gente fica arrumando desculpinha e vai indo e aí acaba não estudando. Então, fazer tudo o que precisa antes para poder sentar e realmente estudar. Organize o material de estudo, verifique se tudo que você vai precisar, que é necessário, está na mesa. Para não ficar também que ele vai e vem, faltou marca-texto, cadê meu marca-texto? Vou e procuro. Então, deixa tudo organizadinho. E aí, escolher um ambiente, um lugar silencioso, que tenha uma mesa, uma cadeira confortável, porque a gente vai ficar ali 20 minutos, meia hora, uma hora estudando, então precisa de um ambiente confortável. Depois que a gente conversou com a pessoa sobre como organizar o ambiente dela, então a gente vai lá na folhinha dela, escreve ali a categoria ambiente. O que ela precisa fazer, então? Pegar todas as coisas que ela precisa antes. Ir no banheiro, pegar água, tudo antes. Desligar os eletrônicos, então vai anotar tudo que ela precisa fazer. Aí a gente vai para a próxima categoria, então. A atenção. Então, a atenção, ela tem várias cartinhas, eu peguei as que eu acho mais legal para falar.
E aí, seu foco é qual para a atenção? Leia em voz alta os textos, os exercícios a serem resolvidos, sua atenção melhora se a informação entrar pelo ouvido. Então, a gente vai ler em voz alta, são 2 movimentos cognitivos, então a gente vai ter a compreensão melhor e vai ter um foco maior de atenção. Outra, não faça outra coisa enquanto estudar. O processamento das informações fica prejudicado quando o cérebro recebe informações concorrentes. Então, por isso que não dá para assistir TV enquanto estuda, porque a gente não consegue armazenar as 2 coisas, perde um pouco da atenção. A gente vai lá na categoria de novo, anota, atenção, o que a pessoa precisa fazer e vai para a próxima. Depois ele vai trabalhar a memória, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou ler uma ou 2 cartinhas só. Por exemplo, anime-se. Visualize uma consequência boa de estudar. Encarar o estudo como com disposição e boa vontade melhora a memorização do conteúdo. A escrita com papel e caneta é um excelente antídoto contra o esquecimento. De novo, vamos lá na categoria, anota memória, anota o que fazer e passa para a próxima. Motivação. Quais são os seus objetivos do estudo? Metas como alcançar notas apenas ou agradar os pais não são boas motivações. Então, por que realmente ele precisa estudar? Para ter conhecimento, para poder passar de ano tranquilo, para poder depois fazer uma faculdade, enfim, vai encontrar os objetivos dele para estudar. Defina metas e recompensas diárias. Só se deu o direito de assistir um episódio da série favorita depois que estudar tantas páginas e resolver tantos exercícios. E aí, cumprir isso realmente. Veja a matéria de uma forma neutra, nem chata nem legal. Apenas um material a aprender. Pegue um livro e comece a ler um tópico. Leia com atenção, tente compreender o assunto, permaneça nessa atividade por mais ou menos 20 minutos. Discutir isso com o paciente, quais são os benefícios disso ou não, como funciona para ele, anotar na categoria, anotar como é que ele vai fazer, passa para o próximo. Essas cartinhas azuis aqui eu acho muito legais, porque elas trazem técnica de como a gente vai estudar. E isso para mim faz muito sentido. Por exemplo, ele vai trazer a ideia de marcar quais são os pontos importantes, isso para mim funciona muito bem. Ler em voz alta, gravar o que tu tá dizendo. Muitas vezes, quando a gente escuta, a gente grava a informação e quando a gente precisa explicar, a gente precisa montar um raciocínio diferente que favoreça o aprendizado. Então, eu só consigo explicar para o outro se eu compreendi. Anotar numa agenda, fazer num planner, para mim funciona muito bem o planner. Data de prova, trabalho, tudo que precisa fazer. Aqui tem uma ideia de quanto tempo para estudar, por exemplo, estuda 25 minutos, descansa 5 minutos. Ele vai ter outras técnicas. E eu acho bem legais as técnicas que ele fala. Dá para ter uma organização boa, tem boas formas da gente aprender a estudar. E aí, de novo, anota na categoria, como que ele vai fazer e passa para o próximo. Então, aqui ele vai ter algumas dicas nesses exercícios físicos e descanso, para que a pessoa possa estar bem descansada para estudar. Então, dormir cedo, se está muito cansado, tira um cochilo antes de estudar, se alonga, se alimenta bem, então vai ter várias dicas. Depois que tiver tudo aqui no roteirinho, a gente vai dar para a pessoa levar para casa e ela vai anotar depois ali nos resultados se funcionou para ela ou não. Então, se funcionou, beleza, aí ela vai ganhar pontos. Se não funcionou, a gente precisa rever aquela técnica. Então, a gente vai ter aqui depois que a pessoa voltar ao atendimento, um monitoramento de estudos. Se ela conseguiu cumprir a tarefa, ela vai ganhar 2 pontos. Se ela conseguiu cumprir mais ou menos, parcialmente, ela vai ganhar 1 ponto e se ela não cumpriu, 0. Então, aqui a gente vai botar a pontuação das atividades cumpridas, os pontos que ela conseguiu, e depois, no final, a gente vai pensar em uma recompensa conforme os pontos que ela obteve. E para aquelas atividades que ela não conseguiu ponto nenhum, a gente vai rever por que não está funcionando, o que precisa mudar e o que não deu certo para ela. Então, ele é um jogo voltado para... a faixa etária dele é de 12 a 17 anos, mas eu acho que ele pode ser usado sim para adultos, para crianças,
porque organizar ambiente é básico para a gente poder estudar. E algumas técnicas a gente pode aprender desde cedo, por exemplo, como fazer um esquema, anotar, resumir. Então, isso são coisas que a gente pode desenvolver desde criança para ter uma qualidade de estudo depois quando for mais velho também. Então, ele é um jogo voltado para psicólogos e para psicopedagogos, mas eu acho que os pais também podem ter um ganho bem legal se adquirirem e explicarem para os filhos como funciona. E para os profissionais que forem usar, eu acho legal também poder trabalhar ali com os pais da criança, né, ou do adolescente. Enfim, o adolescente se organiza sozinho geralmente, mas com os pais se for criança, para que eles possam também monitorar e ajudar essa criança a qualificar o ambiente de estudo dela. Então esse é o jogo Estude Certo, da Terapia Criativa. Eu vou deixar o link dele para caso vocês queiram saber de onde que eu tirei esse jogo e se quiserem adquirir, eu vou deixar o link embaixo no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô começando nisso, então me atrapalhei, falei muito e tal, mas vai melhorar. De novo, deixem as dicas, deixem a ideia de quais materiais vocês gostariam de ver, que aí eu vou produzindo conteúdo, vou melhorando e vou colocando mais vídeos, tá certo? Obrigada, até a próxima. Tchau!